Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La boa compreensão. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, le domite de la race royale d'Edom. Levantou, pois, o Senhor a Salomão adversário a Hadad, o Idumeu, ele era da semente do rei em Edom. Verset 23. Versículo 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tchoba. Também Deus lhe levantou o outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zoba. Verset 25. Versículo 25. Il fit un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion, il régna sur la Syrie. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto, além do mal que Hadad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Verset 26. Versículo 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephrasien de Tchéréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tchéroua. Até Jeroboam, filho de Nebate, Efrateu, de da serva de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Retournons dans 1 Roi chapitre 2. Voltamos no primeiro dos reis, capítulo 2. On lit seulement le verset 8 pour gagner du temps. Lemos apenas versículo 8 para ganharmos o tempo. Voici qui a près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachirim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Mahanaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant: je ne te ferai point mourir par l'épée. E eis que também contigo está o Shimei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauri, que me maldisse com maldição atroz. No dia em que eu ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não o mataria à espada. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura da palavra. Oui, qu'il Sim. soit loué parce qu'il nous a agréés.
Que seja louvado porque Ele nos deu a força. Nous sommes toujours dans la continuité du testament de David. Estamos cada vez na continuação do testamento de David. Parce que je vois presque bilongi moko dès le début jusqu'à aujourd'hui on est bidé. E que Deus abençoe cada de nós porque vejo o mesmo rosto e não estão cansados. Lelo nazala qui n'a besoin bopesanga beaucoup d'attention parce que tout le monde que le testament de David na angle moko o ezali très important par rapport à nos vies. Eu gostaria que cada me desse a sua atenção, porque hoje queremos estudar o testamento de David no outro ângulo que é muito importante. Yoka, escuta. David azoti que la Salomon maloba testament à l'Bible. David deixou as palavras do testamento ao Salomão dizendo: Orozala roi, serás rei, porque Deus lhe prometeu-me que será rei. Mas não parou neste sentido ou ângulo. David disse a Salomão: tu es un enfant de la paix. Tu és filho de paz. Parce que le royaume de Salomon c'est le royaume de la paix. Porque o reino de Salomão é reino de paz. Okotika Joab te. Nunca deixarás Joab. Okotika Shimei te. E também não deixarás Shimei. C'est-à-dire, quer dizer, Salomão até uma promessa a causa da roi. Apesar de ter as promessas de ser rei, c'est ça le testament. Isto é o testamento. Que j'ai des ennemis ici que je dois combattre pour que mon royaume s'affermisse. Na sua mente, na sua cabeça, deve saber que tenho alguns inimigos que devo exterminar para que o meu reino a fortaleça. Il y a des fois, às vezes, só tous os homens promessa nzambe zoko kisama na vida bisote, tous na tendance à voir comme si nzamba kosaki prophétie kosaki nzamba zoyo kate, mais tobosa na ka angle on na lingina te abino lelo. Quando as promessas de Deus, ou seja, uma profecia, não se cumpre, ficamos a pensar, talvez Deus mentiu. É por isso que quero vos pregar neste ângulo hoje. Beaucoup d'échecs, muitas derrotas, beaucoup de déceptions, muitas decepções, beaucoup de pleurs, muitos choros, beaucoup de questions, muitas perguntas aux gens qui ont persévéré 10 ans, 20 ans, 5 ans. Nas pessoas que perseveraram 5, 10, 20 anos. Nesta tarde, gostaria de dizer que não é o problema de Deus. As coisas pela qual que Deus ficam assim. Mas é o nosso problema. Eu meditava Elias, subindo no monte, clamando a Deus, o fogo desceu e consumiu a oferta. Se hoje em dia pastor fizer esse tipo de milagre, après campagne d'évangélisation, depois da campanha de evangelização, diretamente vão buscando quarto, talvez lá no hotel grande para poder dormir, porque Deus operou. Milagre aconteceu. Coisa que me admira, Elias realizou grande milagre, mas desceu continuando a oração. Isto é, a guerra ainda não acabou. Se vencer hoje, cela ne veut pas dire que não quer dizer que amanhã também vai vencer. Amém. Dali verá Jesus subir no Golgotha, venceu, desceu, disse a seus discípulos: eu vou orando para que o Pai vos enviasse o Espírito Santo. Mas você já venceu, acabou. É onde ficamos derrotados. Pequeno erro, as coisas deram um pouco certo. Alguém mudou. Não, o Senhor operou a cabeça. E à medida que Deus eleva alguém, e achando graças a Deus, mas ao Satanás não.
Nazana besoin de bien. Eu gostaria que nos compreendamos bem. Salomon, Salomão, roi. tu és rei. Zambalaka kingai. Deus prometeu, Yom Torozana roi. você que será o rei. Mais Kema, Mas cuidado, il y a des ennemis. há inimigos. C'est-à-dire que Salomon Quer dizer que Salomão doit prendre en compte l'avertissement de David pour que son royaume s'affermisse. deve levar em conta as advertências de David para que o seu reino subsista. Ce sera négligé que Se basta de negligenciar, Nada roi. eu sou rei. Papa Lobaki. O pai tinha dito, Zamba Lobaki. Deus tinha dito, Atiki Joab. deixando Joabe, Le royaume ne vous en a problème. o reino nunca vai Atiki se levar. Shimei. Deixando Le royaume ne vous Shimei, en a problème. o seu reino terá problema. Est-ce que vous avez Amém. Será que cada um C'est-à-dire, acompanha? Quer dizer, à part promesse d'Ozui, para além da promessa que nós nous recebemos, devons tenir compte aussi des ennemis de la promesse. devemos levar em conta também dos inimigos da promessa. C'est que lelo na epeta pona talisa mwana nzambe nyonso ke ozalaka na benemi oyo il faut tenir bango ya compte pour longa malamu. Hoje vim dizer a um filho de Deus, sabendo que tem que saber que tem inimigos para poder combater bem. Docteur Maurice azala benemi, Doutor Maurício Apóstolo tem inimigos, Salomão era benemi. o apóstolo Salomão tem Moïse inimigos, apôtre azala benemi, apóstolo Moisés tem Jean William azala benemi, João Willi tem Blaise azala inimigos, benemi, Blaise tem Papa inimigos, Chateau. Papi tem Mutu nyonso oyo todos ashimeli Yesu Kristu, que aceitou a Cristo oyo Jesus, azwi promesse ya korenye na Yesu, que conseguiu promessa de reinar com il doit Jesus. tenir compte de ses ennemis, sinon te Deve royaume wana saber okoma que tem inimigos, senão este reino nunca vai substituir, vai permanecer. oyebeli okobomaka biso A coisa que nos mata, yoka. escuta, Avant na expliquer bino makambo na tangi awa, antes de eu explicar a coisa que acabamos de nazali falar, besoin na mema mutu nyonso comprendre lolenge litolingi totambola lelo. quero que levar cada de compreender como que vamos fazer hoje. Nzambe ayebisi Josué, Deus diz a Josué, tout lieu que foulera les plates de vos pieds, todo lugar que pisará a planta dos teus pés, je vous le donne. eu vos dou. Mais Israël, Mas Israel, bakomi liboso ya Aï, chegando perante aí, ils ont échoué. mas foram Nzambe derrotados. achangeaki te. Deus não mudou. Nzambe atikali Nzambe. Deus permaneceu Mais Deus. bango nde batenir compte te ya liloba ya Nzambe na mobimba. Mas eis que não levar em conta a palavra de Deus na sua totalidade. Nzambe Deus azotikala Nzambe na liloba na ye na mobimba na ndambo te. permanece Deus na sua palavra na totalidade, mas não é parcial. eza na pasteur moko te azwi mission ya Nzambe Não há pastor nenhum que recebeu a sans missão de Deus convertir libote ya Nzambe makambo na lingi na te ya. sem advertir as coisas de Deus que eu quero pregar agora. Ce sont des réalités vraies. São realidades verdadeiras. Sœur Rebecca, Irmão Rebeca, Ah, aliás, uau. irmã Rebeca, awa napesa bino baelema doctrinaux aqui vou dar alguns elementos doctrinais ya makambo na lingi na te. das coisas que quero pregar. Ntango Isaac Quando Isaac, azobenga Esaú e chamando Esaú po akenda na zamba para ir koleka na caça, Jacob azalaki te. Jacob não estava. Moto ayoka Rebecca. Quem ouviu foi a Rebeca. Rebecca ayoki Rebeca ouviu, aya ateri Jacob. foi e pregou a Jacob. Luka nyama Busca um animal, kenda kozwa lipamboli. leva, vai buscando a bênção. Ntango Esaú Quando Esaú, azobongisa epe mpona koboma Jacob, preparando a espada para matar Jacob, Rebecca ayoki Rebeca ouviu mpe akebisi Jacob. e advertiu a Jacob. C'est que ministre Isto é ministro. il faut ayoka bangambo nyonso mibale. Deve ouvir os dois lados. tozoyoka mpona lipamboli, E isso é para a bênção. tozokebisa lingomba mpe mpona bitumba. E Ese também tozoyoka. chamamos a atenção pelos combates. Será que estamos de acordo? C'est comme Élisée É como Eliseu, apesi mwasi wana mwana, dando a esta mulher o filho, me ntango amoni nzala mas quando via fome, aya yebisi ezwa mwana. foi dizer à mulher: toma o teu filho Kima. e foge. C'est comme Mardoché E como Mardokai akotisi Esther, fez entrar Esther, me ntango amoni ke liwa ezoya mas quando vi que a morte vinha, azongi lisusu akebisi Esther. voltou para chamar a atenção de C'est Esther. ça le ministère. Isto é o ministério. Il faut ebongisa biso, É preciso nos il preparar faut ekebisa biso. e nos cuidar também, chamar a nossa yango atenção. wana teyaka ke É por isso eu prego que yesu akotika lingomba na eleka na grande tribulation te. Jesus nunca deixará seu
sua igreja passar pela grande tribulação. Tanga komona nzala. Depois de ver a fome. Tanga komona épée. Quando verá a espada. Tanga komona liwa. Quando verá a morte. À cause de la parole qui est dans nous. Por causa da palavra que se encontra em nós. E verá nos buscar e nos guardar. E a mamãe ange tanga moni Hérode. É por isso quando o anjo viu Herodes, Joseph. E foi dizer a José: pega o menino e foge. Porque Herodes precisa do menino. Eu quero que Deus, que vence dentro de nós, que proteja a sua palavra dentro de nós. Quero que Deus, que é semeador, que é o cultivador, que seja também o guarda. Porque no Éden, e ele plantou o jardim, tomando Adão, e deu 2 trabalhos a Adão, dizendo: cultiva e guarda. Se o Adão é pastor, parando não é parar só a semear. Porque há pastor que vem prega, não. Não é apenas semear, mas deve ter a capacidade de guardar. Por isso ele mesmo, Deus, quando tomou um jardim que era Maria, semeou. Quando viu Herodes vir, guardou, protegeu. Hoje vim com o ministério de guardar ou proteger. Isto é, cada filho de Deus la semence, enseignement, parole, promesse, royaume, royauté, deve saber como proteger e guardar a semente, a palavra, o reino que se encontra dentro de nós. David a dit Salomon. David disse a Salomão: tu és rei. Segundo Testamento. Mas cuidado, há inimigos. Quer dizer, Salomão ao sair, deve ter o conhecimento dos seus inimigos. É por isso quando Job tentou tocar na mulher, como tinha o testamento em mente, compreendeu que sim, esta mulher, e ele está à minha procura. Joab está à minha procura. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Segundas Coríntios capítulo 2 versículo 11. Allons-y. Vamos. 2 Corinthiens 2 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Verset 2. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E bem sabemos a forma de trabalhar de Satanás. E não ignoramos os seus ardis. Para não tenha vantagem sobre nós. Satanás terá vantagem sobre alguém que adora, que ora. Se este homem, este crente é ignorante da forma que ele trabalha, dali não admira alguém que ora, mas tem a facilidade de ser derrotado, que ora, mas as coisas nunca dão certo, porque ora, mas não leva em conta a advertência. Je vais me répéter ici. Muito mais nas profecias, vou repetir aqui. E só ficamos com boas coisas que este ano não mas o aviso que Deus deu, que permanece na oração, isso não fica muito conosco. O destino do inimigo. E Deus que me dá a capacidade de pregar terra a terra as coisas que eu
Para compreender que bakobosana mosusu vamos esquecer outro, elaka dessin ya Satan. mas é o destino de Distraction Satanás. mosusu Uma outra distração elaka dessin ya Satan. é a manobra do Satanás Kaka po okota na kati ya mobulu. para entrar dentro da confusão. Bapongi mosusu E outros sonhos, bolingo sambela ozokoka te querendo orar, não consegue. ezalaka dessin ya Satan. É o plano do Satanás. Nabi pongi nyonso te me bapongi mosusu. Eu não falei de todos os sonhos, mas alguns Mpona sonhos. te opo oyeba kosala examen oyo eza dessin ya Satan to dessin ya Satan te. Ese moto nyonso azoyokanga Amém. É preciso que eu te prega para poder discernir. Este aqui é o destino do Satanás ou não? nalingi nayebisa bino ke Satan aza risé. Quero vos dizer que o Satanás tem os seus jardins. naza na etiti moko nazosala Eu tenho um estudo que estou a fazer. na partageana na batei te Ainda não compartilhei com os so na pregadores. partageana bango na koteya nango mokolo moko E se eu partilhar com eles, vou pregar aqui no dia. mwasi abotaka te E a mulher estéril ake pa ya marabu foi no mágico azwi mwana e conseguiu o mwana filho. na ute pa ya Satana to pa ya nzambe. E este filho vem de Satanás ou de Deus? ese Satana mpe akosala mwana E será que Satanás também pode dar filho ou criar um filho? na répondre bino Para poder vos responder, na partageana na batei te ainda não compartilhei naza com na os etiti pregadores. nazosala. Eu estou a fazer. Porque verset moko ekamwisanga um versículo que me admirou, Daniel aosambela Daniel orando, nzambe atindi ange na réponse Deus enviou o anjo com a resposta, azoya nango vendo com a resposta, me bakangi ange ya nzambe mas prenderam o anjo de Deus bakotisi ye na prison e entrando na prisão. siko batikaki na réponse to babotola ye réponse. E tinha ficado com a resposta ou lhe receberam a resposta? Hein? Bon, question na mesa ke A minha pergunta é ange ya assim, nzambe auti likolo na o réponse ya anjo veio do céu com a resposta de Deus. ana yebiki eza makambo toteyaka bino mingi te me nazoluka baméthode mpo motu nyonso akota na esprit naza nango. São as coisas que não vos pregam muito, mas procuro um método para entrar no espírito que cada um tem. c'est que Daniel soki asengaki mbongo nini ezoya Isto é, se o Daniel precisa de dinheiro, o que é que vem? Dinheiro. Se é o filho, é o nini filho. ezoya Se foi a viagem, é a viagem que vinha. yakomi na nzela Mas chegando no meio do caminho, réponse ezoya vinha a resposta, bakangi ange ya nzambe prenderam o anjo de Deus bakei na ye na prison. e colocando na prisão. sikoso bakoti moto na prison Se eu colocar alguém na prisão badepuyaka ye e despoja tudo, seke ti akoti na prison ao wana entrar na prisão, donc satana mpe akozwa na ye mwana Satanás pode receber o akozwa na filho ye mpe e voyage também a viagem akozwa na ye mpe e recebendo o akozwa na ye mpe dinheiro e réponse. recebendo a so resposta. tomoni satana Se nós vermos Satanás apesi moto eloko moko dando uma coisa koloba a ele, ye te não digamos a ele, kolobaka botola digamos que ele asali recebeu. mamo eloko moko mais naza na besoin bopesanga matoi très de mpo Eu lelo gostaria que me desse atenção muitíssimo nazopesa bem, cour mosusu ya makambo ya testament ya David par rapport ya bitumba. porque vou dar outra aula no testamento de David em relação aos combates. soki nasuki wana Se eu parar por ali, tokesana bato ya groupe de prière e não serão diferentes com os homens do grupo de oração. oyebile pourquoi bakangai ange oyo Sabe o porquê prenderam esse oza le anjo? pourquoi nango no O porquê? Sabe? oza le pourquoi te Não sabe o porquê. wana azalaki ange messager Era o anjo mensageiro. epai ya nzambe ezalaka na ordre Em Deus há ordem. ange oyo akundaka te Esse anjo não peleja. ata boye okanga ye Mesmo vieram lhe prender, nunca vai pelejar. ange oyo ayaka na message E é o anjo que vem com a ayaka mensagem. na message E ele fica só com a ange oyo mensagem. akundaka O anjo que peleja, ya oya na que epe virá com a espada. wana sikoyo lokola ayaki kaka na E ele, message como vem apenas com a mensagem, bakokanga ye e lhe prenderam, akokoma prisonnier pode tornar o mais 3 bicho. jours après Mas 3 dias depois, ange guerrier akoya o anjo guerreiro virá akokomisa na e prison vai lhe tirar da prisão. ezali na kozwa réponse E Daniel terá a ti resposta. yesu bakanga ye Jesus foi prendido po ayaki lokwa ange messager porque veio como anjo mensageiro. ye te ange E messager ele, o anjo oyo fali mensageiro, oza na prison que era por si estar mais na prisão, 3e jour mas no terceiro ange dia, guerrier akoya o anjo guerreiro virá akobimisa e ye tirará da mpe tozwa cadeia. réponse na biso E teremos a nossa resposta. ozange bomaka bino révélation O que vos mata é a revelação. tozonga na makambo nazoloba E vamos mpona parar nas biso coisas que estamos a dizer.
révélation d'identification à biso. Et la révélation qui est annoncée à Il y a un monde de identification. ça la différence à biso na bateau. Qui fait la différence entre nous et le monde. C'est-à-dire que Il disait que Salomon, il Salomon faut y baba ennemi. est précis saber os seus inimigos. Quand on peut ça E matoya. agora tem os seus filhos. Davi Ayebi sa Salomon ben ennemi nyonso te. nunca falou a Salomon de todos os seus inimigos. Ayebi si kaka Só Joab, falou de Joab ayebi si Shimei. e também de Shimei. Nzoka eza na ben ennemi mususu. Afinal, havia outros inimigos. Eza na ben ennemi mususu. Havia outros inimigos O tobandi na bango. que começamos com eles. Ti vi na biso mobimba tozalaka. Até a nossa vida toda estaremos com eles. So oyebi bango bien te. Se não os conhecer bem, Baba bobeta olelo. vão começar a Mas diferir bem, hoje, bater amanhã, bem, tio, Lobi. depois da manhã, Atoko ti jeune. mesmo entrar em Jesus Osambeli. e orando. Royaume ezomona. E o reino nunca vai aparecer. Yango moni Yesu. Daí verá Jesus Tanga botami. quando nasceu. Herode alandi. Herodes perseguiu-lhe. Tango azokufa. Ao morrer, Herode azala na lisusu. Herodes estava lá. Eza na ben ennemi mususu oyo. Alguns inimigos, Banda obotama. desde que nasceste, Bango baza toujours déterminé. estão determinados. Yango bato balobaka nake poto na kimi E bandoki. dizem que foi Europa, vou fugir dos bruxos. Oki na poto te. Nunca fugirá bruxo na Europa. Bandoka koloka wana mbola. Porque o bruxo pode sair cá Agora, embora nos Estados Unidos, e chegar nos Estados da América e fazer aquilo na Europa. Meza na nde bakima na toki. Mas há uma forma de fugir dos bruxos. Bolingi na explique bino. Quer que eu vos explique? Bolingi na explique. Quer que eu explique? Yoka. Escuta. Moïse aqui ayebisi Pharaon. Moisés foi dizer a Faraó: Tika liboto babima. deixa este povo sair. Ah, place to koya. Aqui onde nós caímos, Tika liboto babima. deixa este povo sair. Pharaon atalima. Faraó olhou: Na atinjo. quem te mandou? Nzambe. Deus, Yahweh. o Senhor. Jesus. Eu sou. Azanani. Quem é? Wana place bato bakokaka te. É onde que as pessoas não aguentam. Ah, soki Nzambe alobi. Quando Deus fala, Nyonso esalamaka na facilité. tudo vai encontrar na facilidade, não? Te. Não. Mwasi ya makila kotanga. A mulher do fluxo de sangue Alobai ke lelo. tinha dito hoje: So na simbi elamba na se eu Yesu. tocar o vestido de Jesus, Narobika. eu sararei. Mais aya. Mas veio, Akuta facilité te. não encontrou facilidade. Ah, Yesu ye wana. Jesus está ali. Azeke tanga maika bongo. E foi assim. Vocabulaire ne folonga. E este vocabulário Elo tem que kotanga tirar. mate. Nunca Yo foi te chegar. fotele ma osua. Você que deve levantar e conseguir. Mwasi atelemi. A mulher levantou-se, Atali bato. olhando as pessoas. Na lite ya bayuda. Na pregação e ensinamento dos Mwasi ya judeus. makila kotanga za impi. Uma mulher com fluxo de sangue é impura. Azwi na lite ya wana. Mas tomou aquela pregação, Azongisi yango pembeni. colocou ainda de Abandi lado. kofofile. Começou a Nani perfurar. mutu moko ayeba ke soki ye. Gostaria que alguém saiba Lobi que koneza ya kofofile. a sua salvação é perfurar. Deve perfurar. Atozomona nzela Mesmo te. não haver um caminho, Okota kaka. deve entrar. So Bartimée ezalaki. Se Bartimeu foi, Yesu azoleka. Jesus vai passar. Fils de David. Filho de David. Mais ya mwasi oyo ezalaki bongo. Mas nesta mulher C'est não que é yo assim. komi compare na mutu te. Você não se compara com outro. Yo alguém. oza na ndenge nzambe abongisi mpo okutana na Você Yesu. tem a sua forma de se encontrar com Jesus. Bato mosusu bakutana Yesu. Alguns encontram-se com Jesus mitungisi. e com muitas Aí, preocupações. awa, mutu. Chegando aqui, Awa, alguém, mutu. ao lado de Awa, uma outra mutu. pessoa, Awa, ali mutu. também, Awa, perdido. Sim, mokolo mosusu. Jamais. outro dia, jamais, Mokolo mosusu eza te. não é outro dia. Lokola lelo nde toyawa. Como hoje viemos aqui, é hoje. Yesu fo tosimbeka lelo. Jesus deve me tocar Ata hoje. babariere eza me lelo. Mesmo uma barreira, mas hoje. Mwasi abandi okota. A mulher começou a entrar. Eza facile te. Não é tão fácil. Pasi akokota mpe boye. Porque pode entrar assim Mosusu azongisi e ye. alguém lhe empurrar. Akokende mpe boye. Diga assim, mas estou determinado. Okotelema E boye. pode se Bati levantar, biloko na ndako. mas Okotelema boye. pode levantar Conteneur emonana e o te. contentor está aparecendo. E fazendo Kwanza isso, ebungaki. e quando Lokola nayebi ke fo nasimba mas Yesu. como sei que vou Na tocar a Jesus, kofofile. vou perfurando, vou perfurando, até que vou tocar e Na também. okota na bokonzi. E entrarei no reino. Parce que beaucoup de gens Muita sont gente trop faibles. são fracos. Eza lokwa bato wana bayaki na
Et comment essa expressão vem com o paralítico? Yesu aza Onde está Jesus? aza na ndako Está wana. dentro de casa. Tokende. Vamos. Bakoma bo. Chegando na porta, Nzela eza te. não havia caminho. Liboso ya porte. Pegando a porta, Plein. cheio. Na gauche. À Plein. esquerda, cheio. Soki bandimi ya lelo. Se a esquerda de hoje, Kolo ye moko ayebi. o Senhor mesmo sabe. Tozonga mokolo mosusu. Voltamos no outro Não, dia. tem. Dizendo não. Leloka. Hoje. Ata bato baza plein. Mesmo a pessoa, Oyebi muitas bato pessoas. plein. Na te ya bino. Já preguei Mpona omona porte. para ver a porta. Mobeko. A lei. Ebanda opekisa biso. E nos impedir. Mais Nzambe abongisa porte mosusu Mas likolo Deus wana. preparou uma outra porta Sei para que- nós. Isto é, Ntango tozoyepa ya Nzambe. quando viemos a Deus, Okutana babarrière. encontrar a barreira, Okutana vai baincompréhension. encontrar Oyo incompreensão. nyonso eza badessin ya Satan. Tudo são planos de diabo, destinos de diabo. Esa moto nyonso azoyokanga. Será que toda ninguém Moto nyonso compreende? azoyokanga. Será que tudo? nazosunga mpo okomprendre baennemi Eu te ajudo para compreender os inimigos oyo baza liboso na yo que estão perante ti, mpo oyeba koma ya kosimbaka para problème. saber como Faraon Faraó tika libota deixa o povo. nana tindi bino Quem você viu? aza nani Quem? nayebi te Não conheço. bato basala misala na kimia O bosi Senhor trabalha com toda a paz assim. mpo na satana nyonso oyo osala eza mpo na etere Para Satanás, tudo quanto tu fazes é ndenge pelo apesi seu bate interesse. wana Mesmo eza da mpo forma na que as etere coisas não estão dando certo, é pelo seu interesse. tika Deixa bango Deixa ele trabalhar. nani inspecteur yaka O inspetor vem. nde baza wana Da forma que estão ali. soki banosala 5 brouet Se ele fazia 5 carrinhos de mão basalaka babrike para fazer adobos babandokela na kikolo e ia no Kikolo bamemeli bango mabele e awa trazia areia. moto moko aya ya moïse E o homem veio aqui, Moisés, ali bakende disse que ia. bomemela bango lisusu mabele Não traga mais areia. blaise ye moko akende na kikolo O Blaise tem que ir até no siko Kikolo. blaise ayoki liteya O Blaise ouviu. nzambe alobi Deus disse: tobima saímos. akoma alobi na place ya kosala Chegando no lugar de chef trabalho. ayebisi blaise E o chefe disse: Blaise, osalaka combien de briques par jour faz quantos blocos? 40 40. mabele eza te Mas não tem areia. Não, Vai buscar no Kikolo. blaise O Blaise, azwi brouette pegando o carrinho de mão, ntango akende na ao kikolo ir de Kikolo, akotia tembe na promesse ya nzambe não pode duvidar com a promessa de le Deus. diable crée ces choses là pour nous distraire O diabo cria estas coisas para poder nos distrair. ti bazongi balobi Quando voltamos a dizer, Moisés, osali biso nos kopwani fizeste assim porque comment ozwi epele como tu pegasse a opesi espada farao mpo asilisa e biso deste a Faraó para poder acabar conosco? tozalaka na biso ya Nós bien estávamos aqui bem. ifalo tika biso Era preciso nos deixar dessin ya satan o destino do Satanás pour te décourager para fazer descorajar-te. mais tu dois comprendre ce dessin Mas deve compreender os seus et planos croire à ce que Dieu a dit même si tu e vois rien acreditar naquilo que Deus tinha dito, mesmo sem même verdade, si tu comprends rien mesmo sem compreender nada, mais tu crois que mas acreditando ma que contre-temps wana esses ce contratempos sont des ennemis são inimigos. ozomona makambo esimbi te Vendo as coisas aqui Ah, não deu sim, certo, sim. ali não deu Ah, certo, sim, aqui sim. também não deu certo. mais nga aza na retraite Mas eu estou aqui no retiro. nga nayeba nasala campagne d'évangélisation moko Eu me lembro que fiz uma campanha de evangelização. nabandi mokola liboso Comecei no primeiro dia. nzambe asali makambo ebele Deus fez tantas coisas. mokola mibale Segundo dia, babengi ngai me chamaram babuki ndako bayebi biloko nyonso e arrumaram a casa, levaram tudo. sikoyo nayoki satana mbala moko atenga Eu ouvi Satanás pregando-me. yo moto osala campagne Você dentro de uma campanha. nzambe akotinda ange te Deus não poderia enviar um anjo, mais nayoki parole ya foi mas eu ouvi a palavra da fé. satan Satanás, biloko otindi bazwa wana as coisas que enviasse nzambe receber, azokisa ngo plus Deus dará mais. il faut savoir défier le diable Deve saber desafiar o na diabo baplan na ye nos seus planos, na babiloko azokomisa na vie na com biso todas as coisas que ele traga na nossa vida. ese moto oza kopanda ngai Amém. Será que todo mundo me compreende? c'est que eza na baennemi Isto é, há inimigos oyo david ayebisi salomo pela qual David disse a Salomão, Joabe, Shimei, ayebisaki adonija te e não falou de Adonias, que era inimigo. nzambe akorevele biso baennemi nyonso te Deus não vai nos revelar todos os inimigos, mais na marche mas na marcha tokobanda kocomprendre vamos olongi compreender. oyo Vencendo esta aqui,
o outro olongi veio. oyo Quando vencer aquele aí, ese mosantu moko azoyoka será que nga o santo compreenda-me? mosantu moko azoyoka O nga santo acompanha-me. osilo ntako ozala na kati ya mokili Enquanto que estará neste mundo, baennemi babanda kochange baforme bacouleur me bakosila te os inimigos mudarão as formas, as cores, mas nunca acabarão. po bible elobi te ke Porque a Bíblia não diz que, lokolo yepa ya yesu como veste Jesus, bitumba esili os combates bible acabaram. elobi te ke A Bíblia não diz também bakosala yo bitumba que te ferrão me aquele, bakolonga yo te mas nunca te c'est vencerão. que tous les jours de notre Isso vie é todos os dias da nossa il y aura vida. toujours des ennemis Haverá inimigos. célibat O celibato, ennemi inimigo. osambeli Orando, okoti na libala entrando no casamento. sterilité ezela Esterilidade à tua espera. Inimigo. Inimigo. soko ta sterilité te Se não esterilidade, makambo esimba as te coisas não estão dando certo. Inimigo. Inimigo. olongi oyo Vencendo ozwa este. zemi E para Avortamento conceber, zela eu. vai Inimigo. continuar esperando. Mukolo Inimigo. robota. No dia de lá, dar ozela luz. te so robota Não sabendo se dará luz. c'est-à-dire Inimigo. que la vie de l'homme Isto sur la é, a terre vida do homem cá na selon terra. Job 14 1 Segundo Job eza 14, sans 2, cesse agité é de isso, tout agitando de cada na lado. poko ya lelo na ye mpo na yebisa ndenge nini okotambola na bokonzi mpe okobatela bokonzi Nesta tarde vim para te dizer como é que vai andar dentro do reino e guardando o reino. otambola na bokonzi pamba te Nunca andará no reino da soko sua. oyebi baennemi te Se ainda não conhecer seus inimigos, tobandi wana começamos aqui. ntango david azoyebisa salomo Quando David dizia a Salomão, keba baennemi te cuidado com os inimigos fulanos, tayanga na liboso olha-me cá em frente. eza na baennemi ya passé Tinha os inimigos do passado, lokola joab como Joab. joab ti aza ennemi Joab, ao ser inimigo, eza te mpo asali na présent não é porque fez no asala presente, makambo ya passé já fez no passado. eza na baennemi ya passé Tem inimigos do me passado. biso tozobundela bango na présent Nós combatemos com eles no presente. nzambe apesa yo intelligence ocomprendre Que Deus te dê inteligência para poder nzambe compreender. apesa yo intelligence Que ocomprendre Deus dá-te inteligência para compreender. sikoyo salomo E dali Salomão, ye aza présent e ele está no presente. azobunda na baennemi ya passé E ele combate com os inimigos do passado. écriture elobi A boye Escritura confirma. ntango salomo akomi mokonzi Quando Salomão tornou-se rei, esalami ke aconteceu que eza na ntango moko houve um tempo ake kolinga banzambe ya bapaya e ele foi adorar os deuses estrangeiros. comprendre angle nazoteya lelo Compreenda o ângulo, o sentido que eu prego hoje. nazosanctifie mpenza salomo te na ato asali E eu não estou santificando o Salomão pelo ato que cometido, me okomprendre évangile mas vai compreender o evangelho. verset totangi O versículo que nós lemos. ntango salomo ake kolinga banzambe ya bapaya Quando Salomão foi adorar deuses estranhos, aluki banzambe ya bapaya buscando deuses estranhos, akoma na nzambe ya bapaya ndeni como chegou com deuses estranhos? mariage O casamento. abali Casando basi ya bapaya as mulheres estrangeiras. ntango alingi basi ya bapaya Quando ele amou essas mulheres ake estrangeiras, kofukamela banzambe ya bapaya foi adorar deuses estranhos. nzambe alobi boye Deus disse: lokola yo salomo como tu, Salomão, obateli mateya na nga te não guardaste a minha oke palavra, kolinga basi bapaya amando mulheres na estrangeiras banzambe ya bapaya com deuses estranhos, nakokabola royaume na eu yo dividirei o teu mpe reino nakopesa yango bato mosusu e darei a outras pessoas. nasepela na évangile na biso wana Eu gosto do nosso evangelho. ntango yesu azoloba Quando Jesus dizia: bokonzi elongo epa na o bino reino sairá a você epesami epa na bato e mosusu será dado a outras po pessoas. ayebaki ke royaume efezala divise Porque sabia que o reino devia ser ye dividido. salomo ya solo E ele, o verdadeiro Salomão, wana siko tokambana bato ya groupe de priere dali ye separamos. salomo ya solo E ele, o verdadeiro Salomão, ifala ya mpe pa na biso era preciso chegar até a nós. parce que selo mobeko Porque segundo a lei, yesu akoka kobala biso Jesus não podia casar-se me com mpo nós. na ngolu Mas por causa da graça, ayaki epa na biso mpo akabolela biso bokonzi veio até a nós para poder nos dar também o reino. basantu baza wati Há santos aqui. wana moto abeta libaku te Aqui ninguém vai tropeçar. eza lokola songo oyebisa basi ya ndumba É como dizer às mulheres bino prostitutas: bosali bopwani vocês fizeram isso por quê? mwana ya bato oyo Essa filha aya na dele richesse ya tata na ye veio com a riqueza do seu pai. bosilisi yango mpona Acabaram, esbanjaram tudo. basi ya ndumba oyebisa Essas mulheres vão responder:
Você, biso tovanda na biso nós estávamos aqui assentados. tomoni mwana moko Vimos filho, enfant prodigue filho. alongwe pa tata na ye Veio no seu Aye, pai, biloko. veio com biso basi ndumba E tosala nós, prostitutas, vamos fazer profiter na bosu na ye Nós aproveitamos yesu sua ko atikali maboko pamba Jesus se ficar sem nada. loko atikali maboko Como pamba ficou mão il vazia. faut zonge pa ya tata Deve voltar ao seu pai. kuna biloko eza Porque ebele lá tem muita coisa. seke mpona basi ya ndumba Para a mulher prostituta. voyage ya mwana wana A viagem de filho elasa mobala é a boa nova. yango papa place azalaki É por isso onde estava o loba pai. biso tolinga koresone Como te nós não gostamos de amoni raciocinar. mwana azoya mosika Vindo de longe o filho abi havia. mwana na E nga ele disse: Meu filho. akufaki E ele morreu. seke pa ya basi ya E isso ndumba é nas mulheres prostitutas. elaka liwa Isso é a morte. sikoyo Mas azomona agora. bongo seke Isso il est E ressuscité ele ressuscitou. yesu Jesus ifala longe pa ya era tata por sair do pai. aye pa na biso Chegar até a nós. akabola bokonzi E na biso dividir o reino conosco. kuna E depois voltar ali. tozongia Voltamos aqui. salomo Salomão ake kolinga foi amar. awa nayebisaka bato ke Aqui eu falo nas pessoas que libala ya nzoto o casamento carnal eza association moko monene na vie ya motu ekoki kobema motu na lifelo to na vie éternelle é uma grande associação na vida do homem. Pode levar alguém no inferno. bitumba ebele toza nango awa Muitos combates que temos aqui, mingi ezalaka mpo na biso te muito mais tempo por causa de nós. c'est vrai eza na bitumba mosusu oyo Há combate toherite yango que nós mpo herdamos toza bana ya david porque somos filhos de Davi. mais eza mpe na bitumba mosusu Mas oyo outros combates, place oke kobala onde foste casar, bavanda mpenza basetestake mwana na biso akobala te eles decidiram que a nossa filha ou Não, nosso eu filho não quero pode falar. casar, mas tu foste lá casar. ozokanisa bitumba ozokutana yango eza ya yo mpe eza ya motu Pensando que os combates que se encontram, esses são os combates, mas é onde que tu casaste. c'est-à-dire eza na bitumba Há combates. ntango salomo abali basi Quando Salomão casou com as nzambe mulheres, asisitele ye benemi Deus levantou-lhe alguns asisite inimigos. benemi banani Levantou os inimigos, quem? asisite raison Ressuscitou o Rezon, asisite jeroboam ressuscitou Jeroboão, asisite atat ressuscitando também Haddad. so otali na libandela Vem no princípio, benemi ya passe os inimigos do passado. adat aza te Haddad não se raison encontra. aza te Rezon não se Jeroboão encontra. azar. Jeroboão também não se me nzambe encontra. alobi boye Mas Deus disse o seguinte: bokonzi na yo o teu reino na okabola yango présent te vou dividir não é no na okabola presente, yango na futur. mas no futuro. ese moto nyonso akomprendre eloko nalingi na Será que todo mundo compreendeu o que eu estou okomprendre eloko nalingi dizendo? nateya te nalingi naloba boye É para dizer o seguinte: passé o passado enemi baza havia inimigos, présent presente enemi baza há inimigos, futur futuro também há inimigos. soko okomprendre te na bandeli Se não compreenderam, vou repetir. israel na égypte Israel no Egito, pharaon aza ennemi Faraó é o inimigo. bakomi na désert Chegando no deserto, amalek aza ennemi Amaleque é o inimigo. na Cana Em Canaã, banation baza benimi as nações são inimigos. c'est ça la vie de l'homme Isto é a vida do homem. Romains chapitre 7 verset 17 à 24 Romanos capítulo 7, versículo 17 a 24. frère Paul azoloba Irmão Paulo diz: na nzoto na nga no meu corpo naza na bitumba eu tenho combates. nalingi nasala malamu Quero fazer o bem, mabeka na mas o mal, bitumba ya nzoto os combates eza carnais, nyonso toyebi te não são todos que nós conhecemos. ndeko pierre alobi Irmão Pedro diz: vous avez hérité vocês herderam de vos pères dos vossos pais la mauvaise manière de vivre e a má conduta de viver ou a maneira de viver. bandeko nazobandela koloba boye Irmão, repito dizer, toza biso nyonso dans le seigneur eza estamos nós todos em Cristo. toza biso dans le seigneur Todos estamos em Cristo. naotuna bino É uma biso pergunta. nyonso toza toza dans le seigneur Estamos em Cristo. naloba sikoyo na baterme ya lokuta ya bapiliete te Eu vou falar no termo mais falso. naloba mpenza identité ya mutu na Identidade de cada um. ata toza dans le seigneur Mesmo estamos em Cristo, me na nzoto mas carnalmente bakongo baza
temos Bakongo, Baluba baza, tem Baluba, Bangala baza, temos Solanos, e temos Malanginos, temos Swahili. Se for Olobateke, Não dirá que, não vão andar dans le Seigneur. como estou em Cristo, Lá é sumo Congo eu de. não sou mais Oza Bakongo. Mukongo, Este Bakongo Nazoto. encarna. Pessoa que vem aqui Mukongo E de. se não cuidar com Ou o vivo, vivo, a todos a l'église. vai viver sendo teu na Pessoa que igreja. vem aqui Mungala E de. se não cuidar Ou sendo vivo, você Malanginos, vai viver a todos a aquilo, l'église. mesmo sendo na igreja. Tu vas battre belé. Já ouvimos Já muitas lo pessoas. bacana, bom. Eu falo assim, Bon, eza ndenge na ngala. é a minha forma de Ndenge na falar. ome ndenge ya liloba te. Não é a forma de So falar. na ni ndenge wana. Se acompanhar Exato, esta tá forma, bom, é irritar. é aquilo que ele herdeu. C'est-à-dire koya na Quer église, dizer, vir na igreja, kofanda na ba, assentar no banco, eloboli benemi te. não tirou os inimigos. Mais il faut mutu confesser, Mas alguém deve confessar, asa la repentance sincère, fazendo arrependimento te ekolokola sincero benemi na kati. e que vai tirar os inimigos. Tozoyokana bien? Tozoyokana bien. Estamos de acordo? Na solo na motema wabisi na mosakoli. Eu conversei com um pregador, disse meu Waka profeta, bote wana. as coisas que vocês Yene kele na. isso ultrapassa. Ngai nazokura na biloko wana te. E eu não cresci com essas coisas. Mais frère oyo, Mas este irmão azoloba na nga que wana. me fala assim, Babengani l'église plus de 6 fois. foi expulso da igreja mais de 6 vezes. Akoyaki na mwasi. Caído com a mulher, caído com a mulher. Le diable crée la distraction pour que les gens ne prennent pas en compte leur vie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils expérimentent. O diabo cria a distração porque a gente não considera aquilo que eles vivem. C'est comme Israël. É como Israel. Yesu azali sabako. Jesus me disse, Si le Fils vous affranchit, se o filho vos vous libertar, serez libre. realmente Vamos serei livre. responder Isso é responder. Totika ozala esclave. Nunca fomos escravos. Aveuglement. E seguir, Soki moto aza aveuglé, se alguém está cego, a retenir compte da vie na ye. nunca vai levar em conta da sua vida. Ata azolota, Mesmo aza sonhar, na Luanda, está em Luanda, mais alotaka ke mas se sonha que aza na ndako place babota. está em casa onde nasceu, Alamuka bo, eza eloko te. acordando que isso não vai fazer Akoma na nada. biso ekosala eloko. E eu te disse nesta tarde, vai fazer algo. Tu dois t'examiner. Deve examinar-te. Essa moto nyonso akolanda ndako. Sai cada um acompanha. Comment eza normal? Como acha isso normal? Olongwa soki na humanité ça fait combien d'années? Já saindo lá na escola já há muito tempo. Mais le carton te. Mas não passa tempo. Olotaka oza l'école. Você sonha estar na escola Só primária olotaka oza l'examen d'état. e talvez fazer o exame do Estado. Physique abanda okoka wana te. Na física que não aguentava. Mwana nga bapesi ye équation. Dando aqueles equações, Basala. querendo fazer Babeti prrr. e, Babotoli baba. e já recebe. Mais il est normal. Mas acha isso normal? C'est-à-dire, Quer dizer, ezala makambo oyo há coisas tobikela, que já vivemos, tohérité, que herdemos, mpe ezala makambo há oyo outras coisas também. biso moko Nós mesmos, tomicreye baennemi nós criamos inimigos, mpe ezala baennemi mosusu há bazoli outros inimigos que virão, oyo oluki bango que te. você não procurou. napesa bino exemple te na Vamos dar um exemplo terra a terra. Israël Israel. bakenda na Égypte mpo ani Foram no Egito por quê? bazosouffrir na Égypte mpo ani Sofreram no Egito por quê? mpo nzambe ayebisa ye déjà Abraham Porque Deus já tinha dito a Abraão, kobota na yo a tua descendência irá no Egito, baosouffrir vão mais sofrer, baodelivre mas bango. vão lhe Il y a libertar. d'autres choses. Há outras coisas. Ah, nazoloba na moto asali nano expérience ya nouvelle naissance te. Aqui falo numa pessoa que ainda não fez a experiência Bom, mas é do melhor novo que essa nascimento. igreja. Porque são muitos dentro da igreja, So olobika moto nyonso ala mosantu. dizendo todos é santo. Amen. Amém. tokomi deja na likolo. Já estamos no céu, pesa frère moko mbongo mas dá dinheiro ao irmão aqui. yebisaka se somelaka biloko na Diga que Chine. compra coisa na China. Vai Tour nyonso chorar. bakendaka Chine wana. Todas as viagens que vai na oyo China. oyoka ndenge bataxe Mas você vai ouvir asalaki taxa de imposto. tomikosa te ko mutu nyonso aza bongo na Não motema se engane que todos estão aqui já. ezala na mosala po esalama na vi ya bato Há trabalho que está acontecendo na vida das pessoas. eza mutu mosu akomona mbongo na miso te Há pessoas que não podem ver dinheiro assim. na liboso na kotambola Pela primeira vez que entrei em Angola, bano na se em 95, nayeba ye nanga teke dollar ezalaka eu não sabia que há muito dólar. nakata likambo ya ser moko E eu julgando a situação de uma irmã, nanga lingwa 40 tinha, devia 40 mil dólares. 40 mil aza dólares. alese Está lá. 20 mil ya moto Espera. 40 mil 40 mil mutu dólares. aza ne alese Alguém está em paz epuis aza na facilité so mbongo mosu amene e tem a facilidade de burlar outra pessoa. nakitambala na motu Mas
Alguém me Zonga disse, na biso Apocalipse 10. Nazanga na Apocalipse 10. estou no Ah, Apocalipse 10. on a ce pot Aqui desci, sacrificateur, il faut passer l'examen à lèpre. porque o sacerdote deve fazer o exame da Pour lèpre, lepra, na lèpre, dans la couleur d'un mot. porque cada lepra tem a sua cor. T'es à ma base à lèpre. E mau ensinamento também é lepra. Sans la salle examen à mot. Se eu fizer o seu Não sou exame, analité à ma não vou base. parar no mau Não, que na ensinamento. pena bato ma bande lo Irei wa também nas entradas Console como ma profeta, profeta Israël pas. porque quando há uma entrada, quer dizer, Avant lui à la moutou. e antes de comer com a guerra, Sacrificateur o voyage. sacrificador, o sacerdote deve À examen. tem que isso é uma Ce que entrada. comme il peut mettre. O cabelo não tornou Problema é branco, não. C'est que biso Nós aqui, tozo examiner na mama. nós examinamos até Na careta, bapota. até Não, as feridas. não. Este que estou Donc ça fazendo. on continue tout le coup. Basta de entrar Na no grupo de explicação na oração. lèpre. Vou explicar a forma de Olha lepra. a forma da lèpre mususu. E a outra Mais forma. si koyo. Mas agora, Na bitulu e te. não estou lá Na de esse na oração. bazoto ya ba. Aqui eu vi no Você estômago das tá pessoas. cheza. Se há manchas, Mutra mutai mas oi tash na eu aneza cada lèpre. sabe se esta mancha é lepra ou não. Tal do zambela. Quando orarmos, Mutra mutai zambela bien. Tozo cada orar bem. C'est-à-dire Quer dizer, ba ennemi toza na bango. os inimigos pela qual nós temos. Azaka na pessoa mutai zo prise de conscience. Aqui eu quero que cada toma consciência. Toza bato mususu zo prise de conscience te. Porque temos pessoas que não têm consciência. Voilà mon frère mon. Como encontrei o irmão. Pesa mon téléphone. Dê-me o telefone Pour la tala magabani. para ver algumas coisas. Na fumo na téléphone. Abri o telefone assim. Na frère oyo. Também este irmão, Filme pornographique. o filmes pornográficos dentro. Mais na Bible na Bible. Mas com a Bíblia por baixo de lá. Lá ira Kinshasa. Mas era em Kinshasa. Sabe papa? Diz Olha, tem pai. Pai. Isso pode não para ter um tema, vamos lá. Não se converte. Wana Isto era. nde nazoloba bato ebele bazala bafilme pornographique. Aqui, muito aqui, tem filmes pornográficos. E assiste também. Aza conscient que ça Mas détruit sa vie. não é consciente que destrói a sua vida. Ils sont assemblés de E ça. não são Assembleia de Assemblée de Santo. ça, là, Paul. Assembleia de Santo Deus de Paulo. Assemblée de ça, Paul, là, bateau, bateau. Assembleia de Santo Paulo, os convertidos. Dans la cause ya bitumba. Olha a causa dos Ezala convertidos. makambo. Há coisas Tokutani nango. que nós encontramos Ezala com ela. basumo biso tosali éclairé biso bitumba ebele. Há pecado que nós cometemos, criou muitos combates. C'est-à-dire que ntango ozoyepa ya Quer nzambe. dizer que ao vir a Deus, Yesu alobaki boye. Jesus tinha dito: Le prince de ce monde vient. o príncipe deste mundo vem, Il n'a rien contre moi. mas ele não tem nada contra mim. Mais quand le diable a quelque chose contre toi, Mas quando o diabo tem alguma coisa contra prière ti, vous avez efficacité. e a tua oração não será C'est-à-dire, eficaz. tozala bitumba, ben ennemi. Temos inimigos Il y a passé, do passado, tozala ben ennemi. temos inimigos Lelo. de hoje, Et puis l'influence na bango kozala lobby na e vie. a sua influência será até amanhã no futuro. Bandeko nazobisa bino au nom du Seigneur E Jésus. irmão, vos digo em nome do Senhor Jesus Nazobandela Cristo. au nom du Seigneur Eu Jésus. repito em nome do Senhor Jesus Soki moto Cristo. a négligé makambo Se oyo, alguém negligenciar essas na coisas vie na ye, na sua vida, ekolanda. e vai te acompanhar. C'est-à-dire, Quer dizer, pour tomber que la puissance ya royaume, para podermos viver o poder do reino, il faut mutu na mutu asala examen ya benemini nazala. é preciso que cada faz o exame dos Mais inimigos que ayeba tem, comment ya kosambisa. e sabendo como orar. Sikoyo benemi nyonso oyo, E em todos esses inimigos, nazongi place tosukaki vendredi passé. e eu voltei onde paramos na sexta-feira passada. Baopelaka ndenge nini, Operam como? basalaka ndenge nini. Como que eles operam? Totangaki écriture moko ya 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Já lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Tangela biso 1 Pierre 2 11. Je crois que ça doit être ça. Creio que deve ser isso. 1 Pierre 2 11. 1 Pedro 2, 11. Et aujourd'hui la deuxième Corinthiens chapitre 10 verset 4. Ok. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà, traduit. Amados, peço-vos,
como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Mas ele diz essa explicação da leitura. Peço que Deus dá a explicação nesta leitura. Eu tinha dito o seguinte. Eu falei que o homem é tripartido. Todos os combates que nós falamos aqui, que passaram de hoje, que virão, como opera na vida do homem, porque não se pode entrar no reino com os inimigos jamais. Nunca vai conseguir dominar. Si les ennemis continuent à être là, se aí os inimigos continuam a estar lá, o homem composé en 3 parties. Está composto em 3 partes. O homem tem o corpo. Aqui está o corpo. Vou separar para poder compreender bem. O homem tem o espírito. E este espírito é a parte espiritual que se encontra dentro do homem. Estamos de acordo? É preciso explicar como eles operam e onde eles se encontram. Porque hoje vemos cada um saiba como combater os inimigos que lhe impedem para não ver a Deus. Isso é para além de Jean Willy corpo, temos o Jean Willy espírito que não se vê, mas temos também uma outra parte que se encontra no homem. E também temos a alma. A pessoa que diz que a alma é o mesmo espírito, escuta como o irmão Pedro disse. Mandela encore rapidement. Mandela. Répète. Oh, on gagne du temps. Je vous exhorte, frère. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre a vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vous abstenais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Convoitise, ça se trouve où? Convoitise, ça se trouve où? Oh là là. Oh, ça épître, mon message là-bas. Isso é epístola. Convoitise, ça va puis. A soberba ou a concupiscência. Convoitise, ça. Coíbe, ça va puis. E roubar é onde? Coíbe, ça. E está aqui. E insultar, gostar. Aqui no espírito tem que Bolingo, o amor, Bonzambe, a divindade e a humildade. C'est-à-dire os demônios assentam aonde? Não é no corpo, não é na alma, mas no espírito do homem. E o Espírito Santo vem também habitar no espírito do homem. Não sei se estamos de acordo. E agora? Vou explicar ainda terra a terra. Galates chapitre 5 verset 19 à 23 balobi boy. Gálatas capítulo 5 versículo 19 até 23 está escrito o seguinte: os desejos da carne combate com os desejos do espírito. Os desejos carnais combate contra os desejos espirituais. Combate aonde? Irmão, te acompanha. Na alma. Estamos de acordo ou não? Eu explico 1 Pedro 2:11. Diz o seguinte: amados, fujam os desejos carnais que combatem contra a alma. Quem é a alma? A partie spirituelle de l'homme. A alma é a parte espiritual do homem.
tala Olha, esprit na âme ezabo o espírito e a alma estão desta forma. eza lokwa bo É como assim. koto eza esprit E aqui temos o espírito oyo ezopermettre moto ase communiquer na que nzambe permite o homem comunicar-se com Deus. na sa eza âme Por baixo é a alma, oyo eza partie ya mutu que é a parte do homem, mpo na kokɔta contact na mutu para entrar em contato com o homem. yango balobi l'âme qui pêche c'est celle qui É mourra por isso que diz que a alma que peca é aquela que morrerá. c'est-à-dire que Quer dizer que, nzela na expliquer bino terra eu vou explicar terra a terra. nga Jean Willy Eu, oyo Jean eza Willy, nzoto na nga este é o meu corpo. eza nzoto ya nani É o corpo de quem? ya ngango aza É o meu corpo. Eu, onde estou? naapesa bino ka exercice moko moke Eu vou dar um pequeno exercício. ngango aza wapi Eu, onde estou? nzoto na nga O meu corpo, misu na nga os meus olhos, matoi na nga os meus ouvidos. okoki mpe kotambola na mokili Pode também andar no mundo. okuti mutu moko aza lokwa Jean Willy Encontrar alguém semelhante a Jean Willy. Chamando profeta Jean Willy. bato bakokanaka As pessoas. seke igual. oyo eza Jean Willy te Isto não é o João eza Willy. image É a oyo imagem ezolakisa Jean Willy que mostra Jean Willy. mais eza mpe Jean Willy Mas também é o Jean Willy. apôtre bino lokwa boteya épître mingi te soki okomosala biso mpasi moto te Apóstolo, so como vocês tozalaka na não révélation ande pegaram tozoavance facile com muita epístola, isso Yoka. escuta. nzoto O corpo ezalaka image é a ya imagem eloko eza na kati da coisa que se encontra dentro. yesu Jesus aza image é a imagem ya tata amonanaka te do Pai que não se vê. mais soki olingi omona tata Mas se wana quiser oye ver, epai ya yesu e este Pai vê Pô, até Jesus, ye porque ele aza image é a imagem. nzoto oyo Este corpo eza image ezolakisa Jean é a Willy imagem que mostra Jean Willy. soso moto akufi Se alguém morrer, tomona papa akufi já viu o pai bana morrer? bayeba no papa Os filhos otiki biso na nani deixa soki papa eu azalaka na lingala Se o pai estava lá, podia seke acordar. papa akei O pai já foi. nzoto etikali O corpo seke ficou. nzoto E wana este corpo ezalaki image é a imagem oyo ezolakisa biso que nos moto mostrava azalaki na o kati verdadeiro homem que estava so moto lá. azalaki na kati O ye homem que wana estava dentro é molimo que nós chamamos a alma. siko moto azalaki na kati E o homem que se encontrava aza dentro divise na deux parties está dividido em duas partes. ngambo ya nzambe E o parte de mpe Deus ngambo ya motu e ao lado do homem. nalingi natanga baécriture mingi te Não quero ler muita nul ne escritura. peut connaître les choses de l'homme Ninguém pode conhecer as coisas do si homem ce n'est que par l'esprit de l'homme se não ser pelo Espírito do homem. et les choses de Dieu E as coisas de Deus c'est par l'esprit de Dieu é pelo Espírito de Deus. ngai nasala Eu já fiz. classe ya bato basalaka mathématique E os que fazem matemática. dernièrement nazalaki na Afrique du Sud Ultimamente estava na África do Sul. mwana nanga azotanga O meu filho a na estudar université na universidade. nazwi yango na bandiko expliquer Eu comecei a explicar. musakoli Disse, profeta, bandoleka classe ça fait combien desde que passaste na escola, faz nabe quanto tempo? ozala 30 ans Pode ser 30 okosala anos. te Não pourquoi esqueces por quê? nayebi te naza nango na motu Porque tenho na minha mente. nayebi science Eu conheço a par le ciência, Saint-Esprit te não é pelo Espírito par Santo, l'esprit de l'homme pelo Espírito do homem. ça va Tudo bem? mais verset biblique Mas o versículo bíblico eza na nzela ya molimo é através do Espírito. sikoyo E agora? mutu wana E este homem eza interior place bitumba ezalaka é onde há combates. na explike bino terre te Vou explicar terra a terra. olingo finga Querendo insultar, oyoka nzoto ozobisa o finga povo pode dizer insulta. molimo osatala O Espírito Santo não insulta. finga Insulta, kofinga te não insulta. finga Insulta, omona bitumba yango ezalaka finga insulta, não insulta. finga Insulta. so molimo osata gagné Se o Espírito Santo ganhar, abotagane ka mpona yesu isso é por causa de Jesus. so nzoto agagné Se o corpo molimo ganhar, okonaka ye motema porque mpona setu já fechou com certo também, C'est comme aqui é o corpo. nalingi na explike bino makambo otela terre mpo Eu quero kokoma explicar terra a terra para poder compreender. na assista na réunion moko Eu já assisti numa reunião, moko afinga moninga o outro insultava. histoire te Não nanga na estou, chaîne na estou okosa te marcado, não estou a mentir. namoni paster mo atyebo Eu vi o pastor
tapando sua boca. atelemi aometa batu Levantou-se. wana continue à roloba O outro continuou. tina mwana baluki tala molekisi Encore les demais. c'est-à-dire wana Ali, tanga otia boye quando fazia assim, molimo o espírito abenzaka dizia: mokukena ah, claro, kosala nzoto longi quando o corpo venceu, ameke koto e anga soko não comprendre só se compreendemos, na kati na ngai dentro de mim, nazali koyoka eu ouço, so nalingi nasala malamu querendo fazer o bem, mabeka mas o mal acontece. soto Quer dizer, o soto corpo, premier ennemi o primeiro inimigo. nalingaki to continue kotanga te Eu não queria que continuamos a ler, paul explique bino makambo oyo eza très important para explicar-vos uma coisa muitíssimo frère importante. paul alobi Irmão Paulo diz: parce que vous êtes morts porque vocês morreram, são mortos ressuscités, e ressuscitados, que le péché que o pecado ne règne pas não reina. apôtre kangelongo po Apóstolo. apostolat Isso é o apostolado. que le péché ne règne Que o pas pecado não reina. il n'a pas dit que le péché est effacé Não diz que o pecado está mais apagado. dit que le péché ne Diz règne pas que o pecado não c'est-à-dire reina. Quer dizer, ata moto aza na saint esprit mesmo ninguém com o Espírito le Santo, corps c'est le péché o corpo é o pecado. le péché peut régner O pecado pode reinar, mais que le péché ne règne mas pas que o pecado não c'est-à-dire que le péché reina. est dominé Que o pecado não domina. Amém. Amém. tozokana Estamos de acordo. sikoyoka E agora escuta. molimo mosantu O Espírito Santo ayaka na molimo ya moto vem no espírito do homem, averse bonzambe colocando a divindade. mais ata moto aza na molimo mosantu Apesar de alguém ter o Espírito Santo, nzoto elongwe te o corpo não saiu. posa ya nzoto eza Os desejos carnais existem. aucune délivrance ne supprimera les désirs de la chair Nenhuma libertação vai tirar os desejos da aucune carne. prière ne supprimera les désirs de la chair Nenhuma oração vai tirando os c'est que desejos da carne. okotonda na molimo mosantu Pode ser estar cheio do mais Espírito soko Santo, cede mas se ceder, nzoto emobenga yo o corpo vai te puxar, okwei vai caindo. ese moto nyonso akompane na biso Será que todo mundo compreendeu? sikoyo E agora? ennemi ya liboso na solo O primeiro inimigo que eu falo eza baennemi são inimigos ya pembeni de perto oyo toherite que nós herdamos, eza na baennemi alguns inimigos oyo biso moko tokoti na que mabe nós entramos. eza mpe na baennemi ya futur Há outros inimigos do futuro. yoka ngai très bien Escuta-me tosuka muitíssimo tosambela bem para na podermos osilisango acabar. nyonso lelo te mais E semaine não vou prochaine acabar na próxima semaine semana. prochaine eza makambo Na toyekola próxima semana são coisas que vamos estudar. soki moto akomprendre baennemi na ye bien te Porque se alguém não compreender dos seus inimigos, abanda osambela ozonga vai começar a solution voltar, ozala te não haverá mais solução. moto akomprendre bien Mas quem compreendeu bem, sa prière sera efficace a sua oração será eficaz. ese moto nyonso azolanganga bien yoka Escuta. sikoyo moto oyo E agora é este homem, a ya alma, kati dentro. mariage nini ezalaka Oh, qual é este casamento que existe? mariage nini ezalaka Qual é este casamento que existe? eloko nini esalaka nzoto O que é que faz que o corpo everse nini awa derrama alguma everse coisa awa e o Espírito também derrama uma coisa no corpo? lien commun na bango E o lugar comum c'est la pensée é o pensamento. likanisi O pensamento. c'est-à-dire Quer dizer, moto akoki kozwa délivrance te soki makanisi ne nano eza délivre te o homem não conseguirá a libertação se os seus pensamentos ainda não moto foram. akokota na royaume te Ninguém pode entrar no reino soki makanisi ne eza no na bowumbu se os seus pensamentos estão ainda no cativeiro. namoni frère paul explique makanisi ya bato lokola baforteresse Irmão Paulo explica os pensamentos dos homens como fortalezas. baforteresse eza créé As fortalezas são a criadas partir ya basouvenir nyonso ya mabe tokutana nango na vie na biso a partir de má lembranças que nós encontramos na vida. nayebisa bamoni bato ebele baza Vou dizer, muita gente que se encontra aosambela na monoko orando pela me boca, makanisi na ye mas seus pensamentos eza na kati ya bowumbu está dentro do cativeiro, na okosambela prisão. mpo na ye boye Pode orar ao seu ya favor. okanisa nde makambo mosusu E ele pensa em outras coisas. il y a beaucoup de gens Há muita gente oyo azosambela que ora, azokufa bandoki baolia ye morre através me do na monoko nome, aloba naokufa te mas na boca não morrerei, parce não morrerei. ayebi te ke Porque ainda não sabe que aussi longtemps que na kati na ye délivrance esalami te
nyonso ya libanda eza pamba. Enquanto que dentro dele ainda a libertação não se fez, todo fora está em vão. Maintenant ces forteresses E agora estas fortalezas, eza mutu mosusu aosambela. a outra pessoa ora, Aosambela mpona sujet te. orando a favor de uma sugestão. Namona moto aosambela. Eu já vi alguém orando, Naza na kobanga moko exagéré. mas com medo exagerado dentro dele. Eza na kobanga eza charnel. Há medos carnais, Eyaka ekei. vem depois Eza na desaparecer. bakobanga eza œuvre ya Satan. Mas há medos que a outra Até o Satanás, bundi. mesmo combater, Mais Satan na biso kaka esalama te. Satanás vai te dizer, nunca vai se realizar, nunca se realizar, nunca vai se realizar. makanisi ya mutu Isto é os pensamentos eza na do kati ya homem. prison. Está dentro da prisão, Zaya vivre royaume e ozala não te. terá como viver o reino. Parce qu'il faut liteya É preciso o ensinamento. ekota na vie ya mutu. Entrar-se na vida do Eza homem très facile. é muito fácil. Omoi ndenge ozala na omiyebi te koleka Yesu. Da forma que está ali, não se conhece mais do que Yesu moto Jesus. ayebi yo koleka yo moko. Jesus que te conhece mais do que a professora. likambo eza lelo O problema é que hoje nake sikoyo na basolution ya makambo nyonso. eu vou agora nas soluções de todas nga essas coisas. frère Jean Willy Eu, irmão Jean, nakoma moteli já tornei-me pregador. me nakoka kosupporte basi te. Mas não aguento suportar a mulher. nakwea kawa Eu caio aqui, nakwea caio por ali, nakwea e kuna caio também em outro lugar. nasala sambla E te não finjo. nasalela ngo mpe liteya Eu não te. posso formar um ensinamento acerca soko disso. mosala na faiblesse liteya Se fizer da sua fraqueza um oza fils de la ensinamento, perdition. eis um filho da perdição. nalingi Amém. moto azoyiba Gostaria que quem rouba bakangi ye foi abi surpreendido polile eza mabe dizendo que roubaram mais. obimisa ngai Perdoa-me. bosambela mpo E ora o meu na favor. délivrance. E terá me moto libertação. azoyiba Porque quem rouba? nyoka nsi koyiba eza nini? Roubar é crime. koyiba nzambe kutu ayibaka Deus também roubou. wana Isso abika te. nunca vai salvar-se. Ça c'est l'incrédulité. Isso é incredulidade. nalingi moto oyo Que alguém bakangi ye na mwasi foi surpreendido com uma mulher. pai Pai, nazoluka délivrance eu estou à busca da libertação, mas não consigo. osunga ngai Ajuda. na moto bakanga na mwasi Este bino mona lisumu Você pensa que o pecado é a fornicação bongo mwasi no atiaka meshe omonaka te e a sua mulher coloca postiço. oyo eglise eza E oyo akobika te. nunca vai se me salvar. mwana ya nzambe O filho de Deus ezakuta wi pai deve dizer sim, eza pai. faiblesse É a minha fraqueza. bolokanga délivrance Ajuda-me a conseguir a tozolokana libertação. aya eza makambo ya semblate eza makambo ya vie Aqui não é o problema de fingir, é a vida do homem. bato mosusu baza boye alalaka bien te Há pessoas aqui que não dormem bem, so ekomi na butu ako mobanga chegando à noite, tremem, pase baofine na porque vão nos sufocar. nazali na yesu oza na yesu ate Tem Jesus, que il Jesus. faut tosala baexamen ya vie na É biso preciso fazer exame da nossa soki vida. naza conscient ke Se eu estou consciente makambo que nazobikela as coisas pela qual eu vivo, nakundanga moti nakokaka eu já te combati sozinho que não oyeba consigo. ya basali ya Vem nzambe até os céus de Deus. pai Pai, vie ya masturbation a vida da masturbação, naubeli na motamole eu já demorei naza na bastante. besoin ya Eu délivrance preciso da libertação. ozwa délivrance Terá mais libertação. soko mibombi Mas se esconder, délivrance eza a libertação nunca ajuda. nde loko ekomaka mpasi Aqui torna nane difícil. confesse boye epai ya mosakoli Eu vou ir confessar lá no ode profeta. na mwasi ayebisi Vai ligar a sua mulher, vai explicar. nakufa yango kaka Eu vou morrer com a minha situação. Confesse. Confessa. soki ayebisi mwasi Sem dizer a sua mulher. eza likambo na eza likambo na É o problema dele, não é teu problema. nake confesse epai ya dokta boye Eu vou confessar lá no doutor. te satan Não, akosa yo te Satanás não te engana. ntango ozomonaka eza na eloko moko ezokanga yo Havendo uma coisa que te oyo prende, kota na royaume eza que te não tem como entrar no tu reino, dois confesse deve confessar. Amém. deux Segundo, eza makambo mosusu oyo há coisas, nayebi ke wana bem sei que isto, longa nasambela ndeko moko azoloba nga como morrer a favor do irmão dizendo eu, mama na nga abotanga ndumba te a minha mãe não me deu a nakomprena luz, te nde nakoma na mas vie não compreendo como eu estou eza nesta ndeko mosusu vida. toyebite te me tokutani Há na coisa que não herdamos, mas encontramos com ela cá no mundo. bato babimi na mwasi oyo E sempre com essa mulher, com Vira mobile. com esse homem, okutana na ndoki ya vai mvutero, encontrar com bruxo, okutana vai e ele vai encontrar, zalaka clair seja claro, por derrière lisumu nyonso porque atrás, por detrás Uai, dessa pecado do amor, malédiction a maldição.
eza mpe na bitumba mosusu também outros combates na hérité te eu não herdei, nasali te. também não criei, não napesa exemple cometi. terre à terre. Vou dar um exemplo claro. natalaka filme pornographique te, Eu não assisto filme nasalaka pornográfico, masturbation te, eu não faço me masturbação, nasalaka namonaka mibali ya butu. mas domingo Mas, vejo mulher da noite, navonaka bomakanisi ya mabe ye na butu. Você está daqui, mau pensamento. wana eza envoûtement. Isto é, vou dizer, ezouta libanda que ezoyi. vem de fora entrando. Tu dois être libre Deve ser livre ya kosambela de orar mpe koluka délivrance. e buscar tala da soki libertação. baennemi basili na kati ya Se butu os inimigos acabaram na vida do homem, tokobikela royaume. e viveremos o reino. mais mpo tobikela royaume Mas para viver o il reino, faut que les ennemis soient é terminés. preciso que os inimigos acabam. kolo apambola biso. O Senhor nos yoka nzambe abençoe. ayebisi josue Escuta, Deus disse a Josué: napesi bino. Eu vos dei. eza lokwa david ayebisi salomo E como Davi disse a okomi Salomão, roi. já tornaste mais il rei. faut sikoyo josue É preciso que Josué atelema levanta-se. na ote yango semaine Eu prochaine. pregarei na próxima semana. il faut ayeba limite Deve saber limites ya mboka azobunda. da terra pela qual ele peleja. nasukana mpo tosala. Eu vou parar aqui para podermos orar. nzambe ayebisi josue josue Deus disse a Josué: visto Canaã, ebandi na fleuve ya egypte começa no rio de Egito esuki ti na fleuve ya efrate. até no rio Efrata. kotoyo Deste lado. limite nango eza te ezele E o limite é deserto. Dali eza montagne. é a montanha. sikoyo josue E dali Josué, so akomi na fleuve ya egypte chegando no rio de Egito, ayebi ke kotola na obunda te sabendo que ali não vou pelejar e não pertence, naza na baennemi kuna te. não tem il inimigo, faut nasuka awa deve parar seke de liteya isto é il ensinamento. faut elakisa biso yesu Deve nos mostrar Jesus oyo akaboli biso na egypte que lokola nos fleuve. separou com o rio de Egito. yesu Jesus oyo azokotisa biso na que bokonzi nos faz fleuve entrar Efrate. no reino que é rio Efrate. yesu Jesus oyo amikomisaki lokola desert. que se fez como deserto. yesu Jesus oyo aza lokola ngomba que é royo como a montanha lá no toyeba balimite place tokobunda limites onde mpo vamos tokota na kati ya combater royaume ya nzambe. para entrar dentro do reino de Deus. seke soki ozobundaka na lokola bato mosusu. Isso é se pelejar com outras pessoas. naza troisième femme. Eu sou a terceira mulher. mosako nayebisi biso baennemi na biso. O profeta nos falou dos nossos inimigos. ennemi na eza mwasi ya mibale. O meu inimigo, a primeira mulher e a segunda mulher. oke libanda ya frontiere. Foste fora da il fronteira. faut oyeba limite Deve saber limites obunda na kati ya limite. e combater dentro de limites. Amém. oza na ndako Está dentro de casa. na mobali esimba te. Com o marido está dando certo. avant ya omona ye demo ennemi Antes de ver demônios, ozomotala yo soko mikitisa deve ver se você humilia-se. kobunda na aloba ngwana. E isto é. Pai, namona maboko na ye te. Eu nunca vi esse dinheiro. na ngambu na yo. E do teu lado. ozobunda na kati ya frontiere. Será que combate dentro da fronteira? tana loboko frère alobi oyoki mosakoli te. Não, frère, profeta. lobo otosaka te. Eu você não frère obedece. aza mopaka. Esse irmão é pagão. po nzambe epa na ye Deus tozwaka eloko moko mpo tomerita te. recebemos porque não ayebi kolembu merecemos. na biso. Ele sabe da nossa priere fraqueza. bana 9h30 E a oração não fica. 10h Desce hoje. okomi Chega. bolembu ya mwasi ya mwa. É a mwasi fraqueza da mulher. atopesi article 15. Mesmo dar Bolembo artigo ezalaka. 15. yo sikoyo na Haverá. bolingo Você com o propósito de osalisa amor. ye te denga akomprena mibali te. Não compreenda os maridos. mobali mosusu akoti akangeli mwasi kanda E entra com a ira. yo kokomi mwasi Você também é mwasi yo tornou. motobali Você que casou. olesa Você que kanda alimenta. likaboni Vai irar contra ala moto ele. akopesa instruction É a pessoa da instrução. ya te naolia suki Não é que eu vou comer. olekisa ta pamba po apres Isso 3 é jours o olia tempo. Depois de 3 dias vai comer. olakisa Eu vou mostrar o quê? lobela mibalo bazaka beti mwasi Como waza mobala ndeni bater na mulher. po mibali ebele babebisa mwasi na Porque muitos maridos estragaram suas mulheres. abengi mwana na ye zwa bebe zwa bon mama na bino mwana te osala eloko Para que a vossa mãe não seke nzambe isto é Deus atreta biso kaka na bolingo nos trata po com toza bato ya amor. bolendu Porque somos me azoteyaka biso mpo tobonga mas toyebani nos malamu prega para nos melhorarmos. seke wana nalakisi frontière mpo okenda libanda Aqui eu mostrei fronteira para não ir fora. frontière yango eza bolingo E esta fronteira é o amor. tala mosiere obi omona Quando falece, irmão disse, ozanga mpasi e ele pamba maltrata okenda libanda ya e frontière vai fora ana da wana fronteira. batekeli okomisango frère Aqui não estou a dizer para mostrar. moto amiyokele liloba ya nzambe par rapport Cada na ye deve ouvir em po relação a aluka ele malamu para poder combater bem. toyebani malamu Ouvimos bem.
babundakalaki ennemi te Não se peleja com azali inimizade. nde wana Como fecha aomona te Não. wana obimi libanda ya Isso frontiere sai de fora da awa fronteira. soko ennemi no aza na posa ya mani Se quando teu inimigo precisa de água, ele dá de beber. otikali na kati ya frontiere Permanece na fronteira. c'est-à-dire Quer dizer, Josué ntango atelemi Josué quando levantou-se, il faut banda kobunda deve combater pas à pas passo a passo, pas à pas passo a mpe passo, azorécupere baportion e de terre recuperando as porções da terra. royaume O reino, royaume o reino, dans nos vies na nossa vida. et vous allez installer clairement E será instalado son claramente tokopande benemi se nós compreendermos os mpe inimigos moto na moto abandi kolonga benemi e cada um começar a vencer os inimigos. na clôture te nanga koloba boye E eu encerro a minha pregação dizendo: avant mona ennemi ya mosika antes de ver o inimigo de longe, banda okopanda ennemi ya pembe começa a compreender o inimigo de perto. avant mona nango ndoki wana Antes de ver aquele bruxo aí, lukomi tala na vê em si mesmo. ennemi nini eza na kati na Qual este inimigo se encontra dentro toyeba de nango ti? semaine prochaine Nós estudaremos da próxima pour semana. comprendre comment Vamos compreender como Ben-Hadad Ben-Hadad raison e Rezon, Jeroboam bakoki mpe basala alliance pode fazer também uma aliança. mais eza na bendemo baza proche Mas tem inimigos que são perto. eza lokola amalek É como Amalek aza pembeni está perto. sikoyo égyptien O egípcio, pour atteindre para israël atingir il Israel, faut aleka na nzela ya edomite deve passar pelo Edomita. eza na bendemi mosusu baza mosika Alguns inimigos são mais longe, soki na kati na mas biso se dentro de nós tolongi bendemi te ainda não vencemos na inimigos, bandoki até os bruxos bakokombattre biso vamos combater. na bademo Até os demônios vamos combater. naza na besoin moto na moto asala étude Eu quero que cada um faça um estudo, ya vie na ye estudando a sua parce vida. bendemi mosala bango eza nini Porque os inimigos, qual é o seu trabalho? comment tosukisa tosamba Escreve, vamos. mpona bandeko bazokoma Esdras 4 1 2 virgule Esdras 4, 1, 2, vírgula. Esdras 4 1 2 virgule Esdras 4, 1, 2, vírgula. 13 14 13, 14. ntango baennemi Quando os inimigos bayoki ke bayuda babandi kotonga ouviram José começar a reconstruir a casa de Deus, nasiliki iraram-se mpe balobi e disseram: so batongi ndako ya nzambe se eles construírem a casa de Deus, biso nós tozali so na accepte não teremos mãos assim. toteka soteyawa A forma que está pregando aqui, ntango ozozwa décision ke quando toma a decisão de nzambe etonga na vi na a ngai palavra de Deus seja construída na minha vida, os teus inimigos nunca vão ser basepela te nunca vão prosperar. bakomisa makambo makasi Vão tornar as coisas duras. okozona na ndako Quando boye voltar em casa assim, visi na yo kozala na o ye seu vizinho que fica bem com ele, vizinho, abotoyoka kompresa vai criar uma kala incompreensão. bokozala te ya nyonso E para esquecer todas as ozali coisas, kozala makoki você deve ter a na capacidade kosala ta lokola david de fazer como Davi. tolingana bisato nde david asali na bande na tia na plasaka mpotosa Eu comecei, onde comecei a minha aplicação para podermos orar. na opesa nini Dará o quê? na moto ako exagera A quem vai fazer cair este gigante? yaya na ye O ser humano mais velho. mwana linga pembeni E inimigo depois. bakotami na ye E nascido com ele. yo Isso tu. otiki mwa bamemelo ya moke Deixando wana aqueles poucos ovelhas. oyeka kotala Em bitu vez de ver o combate. david akipa yango te David não se portou. osana E ele aproximou. baopesa nini Vamos dar o quê? akokwesa kolia te Antes de fazer cair Golias, ifolonga découragement deve vencer descruzamento ifolonga parole ya te po ifo ezala e deve vencer todas as palavras. parole ya découragement oyokana na Esta palavra de descruzamento dentro de ti mesmo. oyoka maloba As palavras, otambuza oyoka maloba andando, as palavras saindo do teu ouvido. yo mutu Você, priere nyonso wana esala eza pardon toda oração que faz dinheiro, mutu te yo moko na você mesmo. sikotanga oyokaka na moninga alobi Quando ouvir outro dizer, ngai mpe nasaliseka ngai mpe cetadike quer dizer que tumema na yo os moko combates começam em ti mesmo. ozoyonanga matoi E yo moko ouvir os seus ouvidos. eza na batemo te Não é isso, Nem eu vou deixar. mas tu em ti. ozokatia baparole ya découragement Ouvindo essas palavras siko david negativas, aloki découragement David venceu as palavras Aleki negativas, place ya mibale passando no segundo lugar alongi e venceu, akomi place ya roi chegando até o rei, pasteur o pastor, roi rei, abi ya olhou, yo oza mwana
Você ainda é uma criança. moto wana aza E este homem akundakandaka já combateu há muito tempo. omoni mpo tokotala bokoti Visto para entrar no meio. oza na badefi fo toleka Há desafios que devemos passar. makambo ozokutana nango ezodekuraje omoni yango As lokwa badefi coisas que você encontra que te descobrem vê como desafio. Vencer hoje, amanhã. lobi musu ekoya Outra manhã, lobi musu ekoya outra manhã, vence. lobi musu ekoya Outra manhã, longa vença. kino okomona Quem tembo se verá a glória. vous croyez ce message Acredita nessa mensagem? nazobisa motu moko azomona nzela te Eu digo a alguém que não veja, aza na likia mas tem a so esperança. nasimbike na mbai ya Se eu yesu tocar o vestido de Jesus, nakobika eu na sarei. liboso na yo Mas perante ti, omona nzela oleka não consegue ver o caminho para passar. sema bato mosusu baza É como muita gente sabe. ayeba te Não sabe. garantie esila E a na garantia. balofuta E lá, ndenge nini vou começar a bana pagar babe como ndenge o SUS está doente. bokofi na nga E a minha ezaka vida boye é assim. ere moko avandi Devemos aleli ye moko chorando por cima de akanisi você, baleli pensando, chorando, limpando lágrimas. likambo te Não tem likambo problema. te likambo ezali yo ifo telema Você deve se olonga levantar, découragement vencer olonga déception opakisa pisoli ya biso opisana to promese ezali vous croyez ce message Que você acredita nessa mensagem okokenda na TPU bapesi yo micro banda olela na vi na yo e de chegar no local que ninguém vai te ouvir. Chorar so todos butai os na dias. fofo so butai na obstacle Se encontrar com obstáculos, ata yo moni nzela te mesmo não vê o caminho, nzela eza mas já caminha. avance moke Avança um pouco. jeune oyo avance Esse jejum, jeune avança. wana O outro jejum, avança. naomona nzela te Não vejo o caminho. mwasi ya makila otanga mpe amona nzela E te essa mulher me apusanaka mais aproximou. naomona eloko te Não vejo nada. pusana Aproxima. yo oza bartime te Você nem é oyo Bartimeu. oganga mbala moko yesu Vai gritar Jesus yo ouvindo. pusana Você aproxima, so motu moko avança. ayaki Se alguém veio, mbala moko azwi solution então wana eza ye solução é ele. ata naomona te Mesmo não vejo, vou avançando. nakopusana Avanço. lokola aza nzambe ya mawa Como é Deus nos encontrou. azala vitesse makasi te Não terá quelque velocidade. part aotelema No certo lugar vai mpona simba parar. ta esika Para moko tocar no pe certo place na lugar. kosimba E onde eu vou tocar, nanga ekobima o meu milagre vai nakochange ser. position na E vou yo mudar a sua ese posição. okosala ngo Será que pode fazer assim? Pode fazer Alors, vas-y. assim. E vai, levanta-te. bosala sikoyo baobstacle nyonso okutana na Esquece todos os obstáculos. mbongo bungaela kikolo O dinheiro perdeu-se no ciclo do akima Bitcoin. yenga na mbongo Fugiram até com o banda dinheiro. marchandise ekenda na yeba yango te Desde que a mercadoria foi, não sei onde foi. ngai dolares esilaki Até o dólar acabou. makambo esalaki boye E isto aconteceu assim. fofile E perfura. lelo na ye koteya bato bazomona nzela te bafofile Hoje vim pregando os que não conseguem ver. nalingi ozala parmi bato bazofofile Gostaria que seja no meio dos que perfuram o caminho. soki bato mosusu baza na facilité Se outras pessoas têm nana facilidade, oyo toza na facilité te mekende mas nós não temos facilidade. Agora. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.